Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Vamos prosseguir com o nosso estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 14. E esse texto do Evangelho vai nos contar uma história e ela é muito interessante por causa do contexto. Vamos lembrar, a gente tem ressaltado aqui juntos a ideia de contexto, né? Todo texto da Bíblia ele está dentro de uma história maior. E nós estamos aqui estudando a biografia de Jesus Cristo. É uma vida. E toda vida, ela acontece associada ao momento em que ela está e a outros fatos que acontecem ao mesmo tempo. A vida não é construída em caixinhas isoladas e estanques. Por isso que é muito importante, ao lermos o Evangelho, sempre olharmos o que está acontecendo ao mesmo tempo, o que aconteceu logo antes e o que vem em sequência. Nesse momento, vamos lembrar o que aconteceu antes. Jesus estava em Nazaré, e lá houve uma certa rejeição a ele pela incredulidade das pessoas. Logo em seguida, chega a notícia a respeito de tudo o que Jesus está fazendo ao governante daquela região, Herodes Antipas, filho do Herodes o Grande, aquele que foi o assassino das crianças lá no começo da história, na infância de Jesus. Esse Herodes Antipas, ele era um homem bastante perverso, cruel, seguindo os passos do seu pai. Ele era chamado de tetrarca. Esse termo originalmente era governador de 1/4 de uma porção de terra, mas nessa época já era usado simplesmente como governante, alguém colocado por Roma. Ele era o tetrarca daquela região e ele ouviu sobre Jesus e falou aos seus companheiros: olha, esse que me contaram essa história, esse deve ser aquele João Batista que ressuscitou. Por que ele falou isso? Como assim ressuscitou? Porque esse Herodes tinha assassinado João Batista. Lembra do João Batista, João, o imersor, lá do começo da história de Mateus, aquele que batizou Jesus? Pois é, esse João, ele conhecia Herodes e ele falou para Herodes que o que ele estava vivendo era errado. E o que era isso? Bom, Herodes tinha a sua esposa, ela era filha de um rei, também um governante, mas chamado de rei, também sob a autoridade de Roma. E esse Herodes viajou para Roma e lá ele se deparou com Herodias, sua cunhada, esposa de seu irmão Filipe. Ele repudiou a esposa dele, tomou a esposa do irmão para si e voltou para a região aqui de Israel. E João Batista conhecia ele e falou: isso não está certo, essa mulher não é sua esposa, ela é a esposa do seu irmão. E essa história ela complicou a vida de Herodes, de maneira até muito mais do que está relatado na Bíblia. Flávio Josefo, o historiador romano que viveu naquela época, ele conta que isso gerou até uma guerra civil, porque o pai da esposa de verdade de Herodes, ele, quando soube do que aconteceu, a filha se refugiou na casa dele, tem toda uma história. Na verdade, ela aproveitou um momento, ela fugiu porque se percebeu em perigo de morte. E o pai dela mandou tropas contra as tropas de Herodes, venceu. Depois Roma mandou tropas contra ele, mas chamou de volta as tropas porque mudou o poder em Roma, trocou o imperador, enfim. O caso é que isso foi algo notório, algo público, algo que chegou a Roma, essa história. E então João Batista foi a Herodes e falou: está errado. O que Herodes fez? Prendeu João. Ele não matou João de cara, por 2 motivos. Um, ele estava com medo do povo, porque o povo dizia que João Batista era um profeta. E outro, nós lemos em outro evangelho que ele gostava de ouvir João Batista falando. Claro que não falando contra ele, mas ele gostava de ouvir aquelas histórias que João contava, os ensinos que ele dava. E ele manteve João encarcerado. Chegou a data, então, em que era o aniversário de Herodes Antipas. Os judeus não tinham o costume de fazer festas de aniversários. Os gregos tinham. Herodes Antipas era um homem que era, vamos dizer assim, o que se chama de cosmopolita, um homem das grandes cidades, um homem que conhecia várias culturas e resolveu fazer para os seus amigos e para si mesmo uma festa de aniversário ao modo grego. E essas festas eram feitas, as festas em geral eram feitas em 2 salões. Um salão para as mulheres e outro para os homens. Isso foi encontrado inclusive em arqueologia da região, os salões separados. Fez a festa. Essas festas normalmente eram regadas a muita comida e muita bebedeira, embriaguez. E aconteceu algo absolutamente estranho nesse momento. Essa mulher, Herodias, que ele tinha tomado do seu irmão, ela tinha uma filha, Salomé. O nome de Salomé não está na Bíblia, ele é trazido pela história, pela história comum, por Flávio Josefo. E essa moça saiu do salão das mulheres e foi dançar para os homens. Nesse contexto, isso era absolutamente estranho.
e tinha um caráter de sensualidade e de sexualidade. Então, algo completamente impróprio. Herodes estava bêbado, se empolgou pela garota, o que foi tido na época como algo bastante grotesco, já que era a filha da mulher com quem ele vivia. E ele então soltou uma frase que ele estava, na verdade, fazendo um gesto como se ele fosse um grande rei. Ele falou: peça o que quiseres, que seja metade do meu reino, eu vou conceder. Para começar, ele não tinha reino, ele era um governante, um vassalo de Roma. Mas essa frase ele pegou das Escrituras. Foi a frase dita por um antigo rei, esse sim um grande rei, um rei sobre 127 províncias, que era o rei da Pérsia. Ele disse isso para Esther, uma judia, que se tornou sua esposa e rainha. Então, Herodes solta essa frase. A moça, instigada pela sua mãe, pediu algo pior ainda do que vinha acontecendo. Ela pediu que assassinassem João Batista naquele momento e trouxessem a cabeça dele numa bandeja. A bandeja era usada para servir alimento na festa. Então, assim, tudo grotesco, tudo juntando, terrivelmente grotesco. E ele ficou entristecido com o pedido da jovem. Mas o ego dele era maior. E ele, não querendo voltar atrás diante dos convidados, mandou assassinar João na prisão, no cárcere, e trouxeram a cabeça do profeta João Batista numa bandeja, que foi entregue a essa jovem. E ela foi e entregou de presente à sua mãe. Esse foi o aniversário de Herodes Antipas. Não é à toa que existem pessoas hoje que não celebram aniversários porque leem esse episódio grotesco na Bíblia e não querem fazer memória de algo parecido com isso. Não acho que é o caso de fazer uma regra, mas entendo quando pessoas olham para isso e se chocam com essa festa infernal de aniversário em que havia um adultério, houve bebedeira, houve sensualidade, houve desejo por uma garota que era filha da esposa do irmão com quem ele vivia, houve assassinato de um inocente, houve exibição pública da cabeça do inocente assassinado. Foi algo realmente bárbaro. E então os discípulos de João Batista vieram, pegaram o corpo dele e sepultaram. E foram até Jesus Cristo. Eles conheciam Jesus, lembram disso, que eles já tinham conversado com Jesus, com os discípulos de Jesus, e eles foram lá e contaram: o nosso mestre foi assassinado por Herodes Antipas. Nesse contexto, Jesus recebeu essa notícia e decidiu pegar um barco e partir para um lugar isolado. Quando ele foi, ele pretendia ficar sozinho, ter um tempo sozinho. Acontece que, ao mesmo tempo, vamos lembrar o que acontecia antes, né? Jesus estava em Nazaré. Antes de Nazaré, ele passou por Cafarnaum, por outras cidades. Muita gente estava atrás de Jesus. Quando ele partiu de barco, ele fez uma travessia de um pequeno trecho do lago de Genezaré, também chamado de Mar da Galileia. Então, esse lago era, obviamente, um corpo de água cercado por terra. Ele faz a travessia e o povo vê e parte a pé e contorna e vai até o ponto onde ele chegou. Ele chegou lá e se deparou com multidões aguardando por ele. Ele teve compaixão. Jesus focou nos vivos. Jesus focou em quem estava precisando dele. E ele começou a curar as pessoas que estavam ali. Então, os discípulos de Jesus, vejam só, Jesus partiu sozinho, mas as multidões foram e os discípulos também foram. Chegaram para Jesus e falaram: Senhor, está ficando tarde já. Manda esse povo embora para que eles vão para os lugares, para as vilas e comprem comida. E o Senhor falou: não, deem vocês para essas pessoas comer. E eles só tinham 5 pães e 2 peixes. Jesus então reuniu, manda esse povo sentar, as pessoas se sentaram e ele pegou os pães, e aqui é algo muito importante, ele abençoou o alimento, os pães e os peixes, mandou distribuir. Foi distribuído, as pessoas comeram e ele mandou juntar as sobras, sem desperdício no reino. E juntaram 12 cestos. Esses cestos eram cestinhos pequenos. A palavra cesto aqui em grego, ela designa uma espécie de algo quase como uma marmita para a gente. Então Jesus proveu o alimento para a multidão e ainda alimento para os discípulos para o dia seguinte. 12 discípulos, 12 apóstolos, 12 cestos. E quantos comeram? Foi uma multidão. Diz aqui as Escrituras que foram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O detalhe é que quando a gente chega no final desse texto que fala que são 5.000 homens e a gente vai estudar a história e geografia daquela região,
o maior vilarejo, ou talvez chamando de cidade daquela região, tinha 3.000 pessoas. Para onde é que 5.000 homens, mais mulheres e crianças, iam para conseguir comida? Não ia ter. Então Jesus providenciou a comida. E me chama a atenção nesse texto que nesse contexto Jesus foi rejeitado em Nazaré, aconteceu o assassinato de João Batista, Jesus se compadece das multidões, tudo isso vai acontecendo em sequência e alguns fatos vão se sobrepondo uns aos outros. Me chama a atenção que Jesus providenciou muito mais do que o alimento físico, os pães. Ele providenciou um modo de manter aquelas multidões perto dele. Porque se ele realmente mandasse as multidões embora, mesmo que eles fossem, se espalhassem por todos os lugares, voltassem para os seus locais de origem, ia acabar aquela reunião. E ele manteve o povo. Lembra que o texto fala que ele teve compaixão das multidões? Então, mais do que forneceu o alimento para o corpo, ele forneceu o alimento para o espírito, que era ele mesmo. Ele providenciou um modo de que as pessoas ficassem junto dele por mais tempo. E eu acho que isso é o mais maravilhoso desse texto. Não é só a maravilha do alimento que se multiplica, do exemplo de que a multiplicação vem depois da bênção, mas a forma como Jesus providenciou para que a compaixão dele se traduzisse na permanência deles juntos. Ele, seus 12 discípulos e aquela multidão que precisava muito mais do que do pão, precisava dele. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se inscreva no nosso canal e aproveite para conhecer os demais vídeos que nós temos aqui sobre estudo bíblico. Ative o sininho para receber notificações também. Deixe o seu joinha para a plataforma entender que esse material é relevante e assim vai ser recomendado para outras pessoas. Compartilhe, comente também sobre sua experiência e volte, porque nós continuaremos aqui a estudar esses textos e a apresentar conteúdo sobre as Escrituras. Mais uma vez, muito obrigado, até a próxima. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia.